Olá, bom dia. No Ambiente Vivo de hoje, vamos conversar com o professor Antônio Andreoli, da Unijuí. Ele é autor do livro Transgênicos, As Sementes do Mal, que depois de ser sucesso na Alemanha, ganha agora a edição em português. Também vamos trazer o alerta do pesquisador Paulo Braque, que acompanha as discussões e os rumos que tem tomado os trabalhos sobre grandes hidroelétricas na região do Rio Uruguai e as características nativas e de biodiversidade que estão ameaçadas em função da pressão de grandes empresas do Brasil e de outros países. Assunto do Ambiente Vivo, informação para ação e preservação ambiental, porque todos nós somos parte deste meio e você é nosso convidado. Transgênicos. Certamente um dos temas mais polêmicos dos últimos tempos, principalmente pela sua aplicação na agricultura. Discursos pró e contra. Mas um debate acirrado mesmo aqui no Brasil. O professor Antônio Andreoli, pesquisador do tema, depois de um tempo na Alemanha, realizando seu doutorado em Ciências Econômicas e Sociais, percebeu um certo silêncio de muitos intelectuais e da classe científica em relação aos males causados pelos transgênicos na saúde e no meio ambiente. Um debate bem diferente do que percebeu na Europa. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, principalmente para falar do livro que ele está lançando agora na edição em português, Transgênicos, As Sementes do Mal, a silenciosa contaminação de solos e alimentos, obra em parceria com Richard Fuchs, um livro que evidencia numa linguagem acessível os perigos e os malefícios da transgenia no cotidiano da sociedade e que hoje é sucesso de vendas na Alemanha, sendo um dos livros mais vendidos e comentados no que se refere a transgênicos. Professor Antônio Andreoli, obrigado pela sua participação. Professor Antônio Andreoli atualmente é professor da Unijuí e fez o seu mestrado aqui no programa de pós-graduação em Educação nas Ciências, depois foi para a Alemanha cursar o doutorado em Ciências Econômicas e Sociais, e esse livro agora, As Sementes do Mal, tem uma ligação também com a sua própria tese defendida lá na Alemanha, né? Como é que foi o impacto desse livro lá? Então, inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista e poder anunciar também que a partir de dezembro esse livro, As Sementes do Mal, estará na versão em português sendo distribuída no Brasil. Um livro que na Alemanha tem provocado um grande impacto sobre a opinião pública também, principalmente com a imprensa, porque é hoje o livro mais vendido sobre transgênicos na Alemanha, mas no território de fala alemã, desde a Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Liechtenstein e Suíça. E a ideia, ela parte de fato da minha tese de doutorado, onde depois da defesa de doutorado eu fiz várias conferências pela Alemanha e pela Europa inteira, onde então havia uma reivindicação das organizações sociais ligadas à temática ambiental e também à questão de saúde humana, onde havia a reivindicação então de se fazer um livro baseado em argumentos científicos, mas que tivesse uma linguagem mais acessível a um público em geral. Então, eu e Richard Fuchs, que é o outro organizador desse livro, nós optamos
a liberação do plantio e comercialização de transgênicos, dizendo que era preciso que se liberasse, que o Brasil não poderia ficar atrás em termos dessa tecnologia. Eu vejo que no Brasil a forma como se deu a liberação ela é absurda. Nós podemos dizer que inicialmente ela é inconstitucional, porque não foi feito nenhum estudo de impacto ambiental exigido pela legislação brasileira na Constituição, no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Eu também vejo que essa liberação ela fere no mínimo 3 princípios do direito ambiental. Nós não temos nada sobre a precaução, sobre a sustentabilidade, nem sobre a indenização prevista nessas liberações. A segunda questão importante é que essa comissão que está hoje decidindo sobre a liberação de transgênicos, ela não é representativa da sociedade civil, ela não é competente na área de biossegurança, ela é composta por uma maioria de pesquisadores interessados na expansão da biotecnologia e não na preocupação com a biossegurança. Ela não tem transparência e sequer tem procedimentos ou critérios para a liberação desses transgênicos. Nós temos no Brasil também uma euforia muito grande de argumentos propagandísticos difundidos pelas empresas e que os meios de comunicação no Brasil diariamente vêm colocando para a sociedade. Então, uma falta de debate e o pouco que nós temos de informação hoje vem sendo claramente direcionado no sentido de uma liberação apressada. Hoje se diz, inclusive, que não se deve esperar, como se na ciência nós pudéssemos fazer algo assim atropelado com uma relativa qualidade, né? E os críticos aos transgênicos hoje estão sendo, geralmente, na maioria dos casos, estão sendo caracterizados como forças do retrocesso, quando são exatamente os críticos que querem mais estudos científicos. Então, uma contradição. Nós temos, por um lado, os cientistas que acham que já sabem tudo na área, né? E eu acho que isso, do ponto de vista científico, é outro elemento a questionar, porque nós sabemos, na verdade, muito pouco sobre os transgênicos hoje. E o segundo é que tem muitos também que dizem que essa é uma discussão que não lhes interessa. Como se pudéssemos dizer que os transgênicos são meramente um debate acadêmico e que não estaria refletindo sobre os interesses da sociedade. Eu diria que é um debate político acerca do acesso aos recursos naturais nesse país e que se insere dentro de uma lógica de difusão de tecnologias que há muito tempo nós já temos no Brasil, que é a inserção de tecnologias que interessam, em última instância, a pequenos grupos e que a sociedade inteira acaba arcando com os riscos e as incertezas. Enfim, o meio ambiente acaba tendo consequências irreversíveis, e nós temos ainda toda a questão de saúde que também está relacionada ao debate, que nós temos sempre que pautar, porque no caso, por exemplo, desse milho que está sendo discutido agora no Brasil para liberação, nós temos em alguns estudos feitos com cobaias, com ratos, uma clara evidência de que o Bacillus thuringiensis, essa bactéria que foi inserida para a resistência a insetos, né, que esses insetos são então eliminados através dessa toxina produzida por uma bactéria inserida dentro desse milho, que essa bactéria em alto grau de ingestão pode provocar uma imunodeficiência. Isso também agora está sendo avaliado com abelhas. Temos inclusive uma tendência grande assim de preocupação, porque pode haver uma extinção de abelhas exatamente pela imunodeficiência causada em função do Bacillus thuringiensis. Então, se isso se comprova, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta, né? Será que é um problema para a indústria farmacêutica, para a indústria química, se os transgênicos liberados para consumo animal e consumo humano gerarem imunodeficiência? Dá para se perceber claramente que há por trás de toda essa discussão um aspecto econômico guiando o debate, se pensarmos na atuação dessas empresas, principalmente na tentativa delas de criar uma homogeneização, uma padronização da produção agrícola em todo o mundo, né, em escala mundial. Nós estamos partindo para a monopolização do setor alimentício, quer dizer, nós estamos desde a gênese da produção do alimento, desde a semente, verificando o monopólio. O monopólio se dá também em forma de pacote tecnológico sobre o conjunto de insumos que são utilizados na agricultura.
Então, poucas empresas passam a decidir sobre o que, onde, como e para quem algo vai ser produzido. Isso é um poder político enorme e isso para os agricultores, principalmente no mundo inteiro, representa um grande problema, porque nós temos os agricultores sendo tensionados a competir internacionalmente pela sobrevivência, vamos dizer assim, em função da tendencial baixa do preço de produtos agrícolas, e por outro lado nós temos, em função desse monopólio no abastecimento de insumos, nós temos um aumento dos custos de produção. As duas questões colocadas juntas, então, se nós temos uma baixa de preço dos produtos agrícolas e um aumento nos custos de produção, nós necessariamente teremos com isso o fim da atividade de pequenos agricultores e o aumento da concentração de terra, o que significa para nós, no caso brasileiro, por exemplo, um aumento da pobreza e um aumento da fome, porque são esses pequenos agricultores que são responsáveis pela maior parte da produção de alimentos no país, e eles, uma vez não estando mais em condições de produzir, nos colocam em uma situação pior em termos de soberania alimentar, e nós teríamos uma necessidade de maior importação de alimentos, o que já vem acontecendo nos últimos anos em função do aumento das agroexportações e da prioridade em monoculturas, sobre as quais esses transgênicos estão sendo, em última instância, também colocados como prioridade. Estamos conversando com o professor da Unijuí, Antônio Andreoli, falando sobre transgenia e também sobre as ideias que ele debate no livro Transgênicos, as Sementes do Mal, livro que vai ter edição em português a partir de dezembro. Agora, não há como negar que essas empresas, e principalmente quem apoia a liberação da transgenia nos parâmetros que se tem hoje no Brasil, combatem fortemente toda a questão do saber tradicional, negam esse saber tradicional, das sementes tradicionais, que são um patrimônio cultural de cada região e dos próprios agricultores. Hoje nós temos com a transgenia o fim do direito dos agricultores de produzirem de outra forma. E nós temos com isso também o fim do direito dos consumidores poderem comprar produtos produzidos de outra forma. Me parece um outro problema político fundamental que deve ser abordado, que é o fim do direito, do acesso a um produto de qualidade, a um produto que pode ser produzido com menos riscos ao meio ambiente, com menos riscos à saúde, e como você bem afirmava, isso é um direito histórico dos agricultores. O conhecimento que se construiu em torno da seleção de plantas, em torno da produção de alimentos, é um conhecimento especializado. Pode ser um conhecimento por uns caracterizado como tradicional, não necessariamente todo ele científico, mas eu diria que um conhecimento que tem muito a ver com a cultura das populações, com essa diversidade de formas que se produziu, e hoje nós estamos com os transgênicos num processo que eu chamaria de emburrecimento dos agricultores. Um ser humano de muito conhecimento, que sabe das relações que existem entre plantas, animais, solo, ar, água, os recursos naturais, enfim, esse sujeito com muito conhecimento acumulado passa a ser transformado num operador de trator. E essa perda, digamos assim, de conhecimento tradicional é lamentável, porque na base dele também está colocado todo o processo de reprodução de comunidades inteiras, de populações inteiras. E se nós olharmos para o futuro, se nós olharmos assim para o preço que hoje essas mercadorias têm no mercado, tem um grande diferencial em relação ao conhecimento embutido nos produtos. Nos transgênicos, o conhecimento embutido ele passa a ser transferido em forma de valor para algumas multinacionais. E poderíamos dizer que o conhecimento embutido numa produção ecológica, com vistas a uma melhor qualidade dos produtos, desses alimentos mesmo, e também com uma melhor preservação do meio ambiente, esse valor poderia estar sendo agregado exatamente para as pessoas que trabalham no meio rural. Então nós temos esse conflito, né? Nós temos, em função dos transgênicos hoje, uma ausência de coexistência de vários tipos de produção e a homogeneização, uma forma única de produzir, baseada em monoculturas, com alto uso de insumos químicos, inclusive recursos não renováveis. Nós não temos nenhuma sustentabilidade possível na produção transgênica. E a coexistência sendo eliminada, nós temos então colocado aí também um problema democrático, que é exatamente a falta de possibilidade, a ausência de possibilidade de produzir diferente por parte dos agricultores no mundo inteiro.
senhor falava, professor Antônio Andreoli, no início da entrevista, sobre o debate ter andado bastante na Alemanha. Claro que sem fazer comparações, mas que argumentos têm sido utilizados lá pela própria população neste combate à imposição da transgenia na alimentação? Na Alemanha existe um interesse muito forte por parte da indústria química na difusão dos transgênicos. Então é uma questão que interessa, de fato, a um país que tem lá empresas como a Bayer, como a BASF, como a Hearst, enfim, como várias as empresas assim representativas do setor farmacêutico e químico interessadas na difusão desses produtos e que avaliam a liberação de transgênicos como um potencial de avanço da ciência, da tecnologia e também da própria economia no território alemão. Por parte dos consumidores, uma clara rejeição. Nós temos organizações de consumidores muito mobilizadas e que claramente não querem alimentos transgênicos e ignoram, ou digamos assim, contestam essa afirmação de que a tecnologia estaria a serviço dos seres humanos nesse momento. Essa tecnologia, hoje colocada, ela repete os mesmos argumentos da introdução de químicos na agricultura, ela parte das mesmas estratégias de empresas que até há pouco estavam colocando produtos de alto risco ambiental e que hoje reconhecem pragas na agricultura. Essas mesmas empresas que geraram esses problemas hoje vêm oferecer uma solução com base num outro recurso técnico. Como a população alemã já acompanhou esse debate da energia nuclear, já teve o problema da vaca louca, já teve inúmeros problemas técnicos que foram construídos por alguns cientistas, hoje há um descrédito muito grande desse tipo de cientista. Embora eles tenham um apoio assim, econômico muito grande. Nós temos hoje 80% dos cientistas no mundo sendo financiados pelas multinacionais interessadas na difusão desses transgênicos. Então se imagina o quanto de dinheiro está rolando aí. Por exemplo, na Alemanha, o Instituto Max Planck, que é um dos maiores institutos de pesquisa, recebeu 100 milhões de euros da Bayer para pesquisa sobre transgênicos. Isso tem uma influência, então, muito grande sobre os cientistas e também sobre, muitas vezes, os meios de comunicação que passam a difundir esses ideais das empresas. Mas do ponto de vista dos consumidores alemães, há uma resistência muito grande, diferente do que no Brasil, e uma mobilização muito forte da sociedade civil. Então, nesse sentido, também a importância desse livro contribuindo para que as pessoas possam ter maiores informações sobre o que seriam transgênicos e quais seriam as consequências aos seres humanos e ao meio ambiente. E fico feliz que agora também no Brasil nós possamos ter um material desse. A chegada do livro As Sementes do Mal na edição em português, então está prevista para dezembro, professor. Em dezembro nós temos então o lançamento da edição em português desse livro, também está sendo prevista a tradução para outras línguas, mas primeiramente no português. A editora da Alemanha, essa editora EMU, está financiando esse material. Então os custos todos da publicação estão sendo custeados pela editora na Alemanha. E a edição no Brasil é em conjunto com a editora Expressão Popular de São Paulo. Nós estamos prevendo para dezembro essa edição, já estamos com a tradução sendo finalizada, está em fase de revisão técnica e pensamos então fazer um grande lançamento no Brasil, ou vários lançamentos inclusive, com a participação da imprensa, para que possamos quebrar um pouco esse silêncio que sobre esse tema eu tenho acompanhado nesses meses de retorno ao Brasil, algo que me chama muita atenção, porque me parece que esse é um tema altamente polêmico, no mundo inteiro se discute, e nós, em nível de Brasil, temos um certo silêncio ou até uma resignação de críticos a esse tema, em função de algumas medidas que foram sendo tomadas pelos governos, inclusive pelo atual governo federal, e que há um indício assim de que seja irreversível esse debate. Eu acho que no campo científico nós nunca temos como dizer que o debate está vencido. Esse debate, na verdade, ele mostra claramente que os argumentos que foram colocados pelos críticos aos transgênicos hoje se comprovam nas experiências práticas, inclusive especialmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos o cultivo de transgênicos já desde 1998, através do contrabando da Argentina. Essas consequências estão hoje claramente colocadas, os argumentos que os críticos ao debate apresentavam estão sendo confirmados, então não há uma perda de debate. Assim, uma maioria da opinião pública sendo, eu diria que, manipulada por meios de comunicação conservadores no Brasil, que diariamente colocam os argumentos das empresas, argumentos que hoje nós podemos contestar todos eles,
Nós não temos aumento da produtividade em nenhuma planta transgênica liberada no comércio hoje. Pelo contrário, há uma diminuição da produtividade nesses produtos. Nós temos a longo prazo, inclusive a médio prazo, diria que depois de 5 anos de cultivo, já há uma diminuição daquela famosa vantagem que se tinha nos custos. Então hoje nós temos ou os mesmos custos ou inclusive mais custos na produção transgênica em função dos royalties que vêm sendo pagos e também pela resistência que essas plantas, essas ervas daninhas têm gerado em relação ao glifosato, vem se aplicando apenas um produto. Nós temos inúmeros novos problemas técnicos, como por exemplo redução da fixação de nitrogênio nessas plantas, nós temos aumento de doenças, aumento de pragas, enfim, maiores problemas técnicos, consequências ao meio ambiente assim terríveis. Se nós olharmos que no Rio Grande do Sul nós temos 85% a mais de aplicação de glifosato nos últimos anos, nós teríamos consequências à saúde que precisaríamos investigar também, o que significa nós termos alto índice de glifosato sendo colocado sobre o solo, sobre as plantas, sobre os animais de toda uma região. O que isso implica para a sociedade como um todo, usarmos uma tecnologia que não foi colocada a serviço dos seres humanos e da sociedade, sim a serviço dos interesses de algumas poucas empresas que vêm faturando a cada ano. Antônio Andreoli, professor da Unijuí, autor do livro As Sementes do Mal, a silenciosa contaminação de solos e alimentos, sobre a questão dos transgênicos, livro que já foi lançado na Alemanha, é hoje sucesso de vendas nos países de língua alemã e agora em dezembro ganhará a edição em português. Professor, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade.